Aleluia. Você que está vindo pela primeira vez, pela segunda vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Creio que o Senhor vai abençoar muito a sua vida e a vida de todos nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos fazer um desafio de jejum com toda a igreja, 21 dias de jejum e oração. Esse propósito começa amanhã, dia 22/5, e vai até o dia 11/6. Como que vai funcionar esse propósito? E depois nós vamos trazer uma palavra para elucidar a razão pela qual nós estamos fazendo esse jejum aqui. Além dos nossos propósitos pessoais, vamos buscar um avivamento pelo crescimento da igreja e das nossas conexões. 2 vezes mais e a construção. Eu vou repetir, irmãos, acho que vocês não estão escutando bem. Além dos nossos propósitos pessoais, vamos buscar um avivamento pelo crescimento da igreja e conexões 2 vezes mais. Aleluia! Eu quero ver essa igreja crescer até o final do ano 2 vezes mais. Glória a Deus. Volta ali, fazendo uma gentileza. E pela nossa construção. Irmãos, nós vamos construir essa igreja em tempo recorde. Porque aquele que fez a promessa, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la. Amém? Eu não quero ficar velho antes dessa igreja estar construída. Eu quero já, para agora, em nome de Jesus. E o Senhor vai realizar. Jejum. Durante o período de 21 dias, se abstenha de uma refeição diária, preferencialmente o jantar. Exemplo, não comer após as 18h30. Depois das 6h30 da tarde, não comer mais alimento. Até o seu café da manhã no dia seguinte. Água você pode beber, somente água. Depois das 6h30 da tarde, somente água, e você entrega o jejum todos os dias durante o período de 21 dias no café da manhã. Amém, irmãos? Observação, não negocie. Vai acontecer, irmãos, nesse período, de te convidarem, gente que nunca te convidou, venha jantar aqui em casa hoje, vou fazer uma comidinha. Você vai dizer, estou num propósito com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o compromisso é a chave. E você tem que ter compromisso com Deus. Então não negocie, não troque. Vou trocar, vou botar mais um dia no final. Não, irmãos. Faça os 21 dias, seja fiel a Deus, seja fiel no propósito. Não negocie. Preferencialmente, irmãos, a janta é muito melhor. Inclusive, hoje, o jejum está sendo usado como uma ferramenta médica. É comprovado que o jejum aumenta a atividade do cérebro. E diferentemente das religiões pagãs, do ocultismo que tem por aí, que tomam chá alucinógeno, se embebedam, bebem um monte de cachaça, manguaça, para descer o santo, o espírito, e para ter revelação da quarta dimensão do sobrenatural. Diferentemente, o nosso Deus age na sobriedade. E é comprovado, irmãos, que quando uma pessoa jejua, ela fica muito, exponencialmente mais sóbria. E nesse momento a mente dela começa a funcionar melhor e o Espírito Santo começa a testificar no seu espírito. Criatividade, os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, ela se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Por isso diz a palavra do Senhor, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo, aleluia, amém? Então faz bem, muito bem para a saúde. Outra coisa importantíssima no jejum, durante os 21 dias se abstenha de doces, guloseimas e refrigerantes. Isso é muito importante, irmãos, e tome bastante água. O que eu vou beber, pastor? Água, tome água. Durante o dia, tome bastante água. Você pode tomar o teu café da manhã, você pode almoçar bem, tomar o teu suco, mas tome muita água. Não tome refrigerante, guloseima, coisa cheia de açúcar.
Evite isso daí, em nome de Jesus. Tire isso daí, faça um propósito com Deus. E o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o jejum de 21 dias é inspirado no jejum de Daniel na Bíblia. Só que o jejum de Daniel é muito mais radical. Eu e a pastora já fizemos, a pastora Lu também já fez. É jejum de legume. Só come legume. Não toma suco, não toma nada, só legume. Suco de fruta. Irmãos, no 21º dia, o meu corpo trepidava. Esse jejum que a gente está fazendo aqui é um jejum de desintoxicação, um jejum muito bom e abençoado. Inclusive, melhora o sono, porque você não vai dormir com a barriga cheia. E tem 3 coisas fundamentais que nós temos que cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. 3 coisas fundamentais: dormir bem, se alimentar bem e fazer exercício físico. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. Então temos que fazer isso para a glória do Senhor, amém? O TSD, irmãos, de nada adianta você fazer jejum sem oração. Então nós vamos fazer o TSD. O que é TSD, pastor? Tempo a sós com Deus. O jejum deve ser acompanhado da meditação na palavra e da oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ora a seu pai, que está em secreto, e seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Deus te recompensará. Então, separe um horário e um local no qual você possa ter tranquilidade e não ser interrompido. Eu dou uma dica para os irmãos: a primeira hora da manhã, muitas vezes é a mais adequada. Coloca o relógio mais cedo, 1 hora que seja, ou meia hora, cada um vai fazer o seu TSD. E aí, antes mesmo de entregar o jejum no café da manhã, você já faz o TSD. Você já senta na tua cama, vai lá naquele teu sofá, naquela sala, onde você está lá sozinho com Deus, e você cumpre essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque tem uma promessa de Deus. É a promessa de Deus. Entra no teu quarto e fecha a tua porta atrás de ti, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Busque a Deus, busque ter intimidade com Deus, busque conhecer a Deus. Seguindo estas recomendações de Jesus, defina um local e hora no qual possa ter um tempo devocional com Deus sem ser interrompido. Primeiro, comece com a meditação do versículo do dia recomendado pela igreja. A igreja vai passar para os irmãos aí, líderes de conexão no WhatsApp, para os irmãos passarem para os irmãos. Também vai estar lá no nosso Instagram, no Facebook, se você quiser entrar. No app da igreja, você que ainda não baixou o app da igreja, baixe o app da igreja. Vai estar no app da igreja também os versículos da semana. Você vai ler um texto por dia durante esses 21 dias e meditar nele. Continuando ali, lembre-se, meditar não é apenas ler, é a arte de pensar com um propósito. Repita comigo: meditar é a arte de pensar com um propósito. Isso é muito importante, nós vamos falar sobre isso na palavra. Muitas pessoas estão só ouvindo mensagem pronta do YouTube, é muito bom, só que isso não transforma a tua vida. Mas quando você começa a meditar na palavra, ler a Bíblia Sagrada, sentar você e a tua Bíblia, e é melhor inclusive, irmãos, pegar a Bíblia de papel, a Bíblia física, para não ter o perigo de você abrir teu celular e de repente já se distrair com uma mensagem de texto, com alguma coisa, porque o inimigo quer nos distrair do nosso tempo a sós com Deus. Então não se distraia, pegue a tua Bíblia, abra a tua Bíblia, leia o texto e medite no texto. Para facilitar para os irmãos desenvolverem a técnica da meditação, nós colocamos aqui algumas coisas que são fundamentais. Pode passar essa tela. Para praticar, faça perguntas e registre em um caderno suas ideias e meditações. Vá para o teu tempo a sós e leve um caderno e um lápis ou uma caneta. Por quê, irmãos? Eu falo da minha experiência com Deus. Eu levo papel e caneta para o meu TSD, eu faço anotações, eu escrevo. Porque naquele momento, quando eu estou orando e buscando a face de Deus, Deus traz revelação para mim. E para todos nós.
porque isso é bíblico, está na palavra do Senhor. E aí você pega aquilo que Deus revelou, que Deus inspirou, que Deus iluminou naquela hora e você escreve, porque o Senhor fala inclusive sobre a minha agenda diária, dizendo: hoje você vai lá, hoje você vai falar com aquela pessoa, hoje você vai fazer isso, hoje você vai adiantar aquele negócio, e eu anoto, e eu obedeço aquilo que Deus fala comigo no TSD, amém, irmãos? Então leve papel e faça suas anotações, faça perguntas para o texto e anote. Por exemplo, uma ideia a ser obedecida, você pergunta para o texto: esse texto tem um mandamento de Deus que eu preciso obedecer? E aí você medita nele, você anota as suas ideias. Esse texto contém uma promessa da qual você pode se apropriar? E aí você vê: meu Deus, tem uma promessa aqui, é para mim, Deus está falando comigo. Esse texto tem um pecado a ser evitado? E aí você vai meditando na palavra de Deus, e aplicando ela na sua vida, e anotando as suas ideias. Esse texto tem uma aplicação a ser feita, tem algo nesse texto que traz uma sabedoria que eu posso aplicar, e que eu devo aplicar na minha vida, e você relê o texto, medita nele. Tem algo novo nesse texto que eu aprendo sobre Deus, porque, irmãos, preste muita atenção em algo que eu vou dizer. Todas as histórias da Bíblia, desde o Antigo Testamento, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, os patriarcas, sobre Noé, sobre Moisés, estas histórias que falam sobre esses homens, sobre Davi, não tem a ver com eles, mas tem a ver com o relacionamento deles com Deus. Na realidade, é para nós aprendermos sobre Deus, sobre como eles agiram, como eles se relacionaram, e ali nós aprendemos como Deus reagiu, como Deus fez em relação a eles. E nós precisamos conhecer o nosso Deus. Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. Amém, irmãos? Amém. Tudo é sobre Deus. Aleluia! Então, faça essa pergunta: tem alguma aplicação a ser feita? Algo novo que eu aprendo sobre Deus aqui? O que Deus está falando comigo nesta passagem? Anote suas ideias, aleluia, isso é muito importante, irmãos, anote suas ideias, porque a palavra de Deus traz fé, a palavra de Deus traz transformação para as nossas vidas. No final desses 21 dias, eu tenho certeza que nós vamos ter muitos testemunhos da parte de Deus aqui, aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua necessidade, mas você vai testemunhar do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Segundo, depois de meditar, primeiro você vai meditar na palavra, você vai ouvir Deus falar com você, pela palavra de Deus. Depois de meditar, você vai buscar uma conexão espiritual, você vai orar. Ore usando o método ACTS. O que é isso, pastor? Método ACTS: adoração, confissão e súplicas. Repita comigo: adoração, confissão e súplicas. Os irmãos lembram daquela canção que diz: é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Adoração. Que é adoração? Anelo por sua presença com palavras de louvor, amor e gratidão. Você não pode chegar na presença de Deus pedindo: Senhor, me dá, eu quero, Pai, faça isso, faça aquilo. Não, não, meus irmãos, Deus é altíssimo, Ele é Deus. Então entre com reverência, com adoração, com agradecimento, com reconhecimento, com quebrantamento, falando quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é santo, e adore-o, contemple-o pelas manhãs. Senhor, eu te contemplo na beleza da tua santidade, eu te louvo, eu te adoro, eu engrandeço o teu nome, aleluia. Confissão, muito importante, irmãos. Não pense que receberemos alguma coisa do Senhor se não nos arrependermos dos nossos pecados.
Então comece a pedir perdão, Senhor, junto com a adoração já emenda, meu Deus e meu Pai, me perdoe dos meus pecados, eu sei que eu estou falhando, eu sei que eu estou errado, nessa e nessa área está tudo errado, me perdoe, Pai, eu me arrependo, eu não quero mais ser assim, eu quero caprichar, eu quero ser segundo a Tua imagem, quero fazer a Tua vontade, quero fazer o que Te agrada, quero ser um filho que Te agrada, quero que o Senhor possa olhar do céu e resplandecer o Seu rosto sobre mim, se alegrar, que o Teu rosto resplandeça, se alegre, abra um sorriso quando o Senhor olhar para mim, assim como o Senhor abriu um sorriso, se alegrou, resplandeceu o rosto, quando olhou para Jesus e disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Meu Deus, em nome de Jesus, me cubra com Teu sangue, perdoe os meus pecados, aleluia. Confesse os seus pecados, pecado tem nome, irmão, confesse o pecado, rejeite o pecado, assuma os seus erros, glória a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não despreza ao quebrantado e contrito, ao humilde, que reconhece as suas falhas, que se arrepende e se quebranta diante de Deus, a arrogância cai por terra, o Senhor nos transforma e nos dá vitória. E aí, em terceiro lugar, súplicas, faça seus pedidos a Deus, com fé, pois que Ele ouve. Faça os seus pedidos, tenha intrepidez e peça, porque Deus é Pai, Deus ouve as nossas orações. Faça os seus pedidos a Deus com fé e gratidão. A Bíblia diz: não ande ansioso por coisa nenhuma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, façam os seus pedidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e as vossas emoções, o vosso coração em Cristo Jesus, aleluia. E o Senhor vai nos dar a vitória, amém, meus irmãos? Os textos bíblicos da primeira semana estão aqui, nós vamos passar para os irmãos. Vamos passar tudo aí, o link para os irmãos acessarem, para não esquecerem de nada, para Deus nos dar a vitória em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, na semana passada a pastora Rovena pregou